não estava exatamente no planejamento, mas como aconteceu recentemente, eu queria tocar nessa questão do Orbán em Kiev. Eu particularmente não acho que tem nada de excepcional. Não, eu também não. Flávia, o Orbán é catalogado como pró-russo por quem? Pelo Ocidente, pô. Pelo Ocidente. Tu já viste o Orbán dizer que é pró-russo? Muito pelo contrário, ele vem historicamente de um partido que lutava contra a União Soviética, contra, né? Ele não faz parte dos partidos húngaros que eram pró-russos ou pró-soviéticos. Não é daí que ele vem. Aliás, ele até ilegalizou um partido desses. Portanto, eu acho que o Orbán é um pouco aquela direita que eles chamam extrema soberanista. O extremo muitas vezes está ligado a este soberanismo, não é? Essa palavra tem aparecido demais nas reportagens. Soberanista, mas assim, depreciativo, é uma coisa depreciativa. Eles estão uma coisa negativa. Eles estão transformando a soberania, o desejo da soberania, numa ideia negativa. Eu tenho visto isso demais nas reportagens. Assim, os traços negativos que eu vejo no Orbán, eles também os têm. O reacionarismo dele, o revisionismo histórico, isso também eles têm. Portanto, o que é que ele não é? Ele não é liberal. Ele não acha que o seu país tem que ser dominado pelos Estados Unidos e pela Ursula von der Leyen. Ele não acha que os seus trabalhadores têm que passar fome só para não comprarem gás russo. É isto. E portanto, simples assim. É isto. Ele no resto é igual a eles todos, mas há ali 2 ou 3 coisas que ele diz assim, até se calhar por razões eleitorais. Ou não sei. Só ele é que sabe. Mas no programa dele o que está é: eu defendo a Hungria, defendo o povo húngaro e as decisões que forem tomadas que coloquem em causa os seus interesses, eu não as aplico. Depois podemos questionar se há muitas que ele aplica ou não aplica, mas aquelas que são mais desagradáveis para a União Europeia, que é o gás russo, a aplicação de sanções à Rússia, o corte de voos com a Rússia e de relações com a Rússia, esse tipo de coisas, ele não faz. Mas ele nunca disse que, do ponto de vista da guerra, não condenava a Rússia, por exemplo. Pelo contrário, ele nunca disse que não fornecia ajuda a Kiev. O que ele não queria era fornecer ajuda em determinados termos. E o que ele diz é: a guerra não é solução. E essa é outra razão pela qual lhe chamam extremista. Não é? As Ursula von der Leyen desta vida votavam todas nele se estivessem na Hungria. A não ser que ele dissesse que queria paz com a Rússia. Se ele não quisesse paz com a Rússia, era o ídolo delas. Aliás, tens isso com a Meloni. Meloni, extrema-direita. A Hillary Clinton disse que era uma das pessoas com a qual tinha adorado trabalhar. E supostamente é do Partido Democrata e sempre se disse progressivo. Mas então como é que é possível? Lá está a ideia de centrão cristalizado, que se basta a si próprio, que partilha os focos, os pilares fundamentais da sua doutrina. E portanto, o Orbán destoa nestas questões. É na defesa do seu país contra as sanções à Rússia e é na ideia de que talvez proteja demasiado próximo da Rússia, que o Ocidente não se pode confrontar com a Rússia. Portanto, a sua ida a Kiev não coloca nada disto em causa. Até pode ser vista nesse plano, que é no sentido de levar a Zelensky alguma motivação para negociar. Ou não, mas eu acho que não é contraditório. Não, pois é, eu não acho como. Muito pelo contrário, o Orbán tem sido, desde o início do conflito, ele tem sido uma voz mediadora. Vamos botar assim, ele tá, para quem lembra da posse do Milei na Argentina, o Orbán estava lá, ele dá uma agarrada no Zelensky pelo braço e fala: irmão, o bicho tá pegando pra tu, melhor tu sentar a bundinha ali e começar a abrir o bico.
E assim, eu vejo a ida dele a Kiev simplesmente porque é engraçado, é interessante como as pessoas distorcem, né? Ele vai a Kiev e aí quem chama ele de putinista, né? O lado que chama ele de putinista já analisa a ida dele a Kiev como um ato de desespero do Putin, pedindo pelo amor de Deus para ele ir lá falar com o Zelensky, para o Zelensky negociar, porque a Rússia está em tatters. Em tatters, I tell you. Em tatters. Já para condicionar. Já para condicionar. Mas eu vejo muito, de uma forma muito simples. Ele foi lá e falou: irmão, acabou o milho, acabou a pipoca. Senta a bunda para salvar o teu rabo, porque senão você também não vai sair. Aliás, tu ouviste o Alexis Mercuris hoje? Não sei se não assisti hoje. Ele diz lá que as últimas 36 horas para a Ucrânia foram, para o exército ucraniano, foi uma desgraça. E ele vem falando isso há 2 semanas. Claro. Mas, e então hoje em Torezk, em Volchansk, há mesmo quebras da linha defensiva. E portanto o que ele diz é que a Ucrânia já não consegue mobilizar reservas capazes de defender todos os locais onde estão a ser atacados. E portanto, quando eu vejo o Orbán ir a Kiev, no quadro daquilo que tem sido o Orbán, o que me ocorre é isso. Vai a Kiev fazer a sua política, que é: eu quero paz, eu quero que o gás russo continue a fluir para o meu país, eu quero que os húngaros que gostam de ir à Rússia passar férias continuem a ir, não é? Porque quero também que os russos venham aqui fazer turismo a Budapeste. Eu quero estas coisas todas e portanto faz lá paz, senta-te lá, porque estás aí para o galheiro, estás a colocar a Europa numa situação muito complicada. Agora, claro que os tipos como o Macron ou a Ursula von der Leyen não andam nada contentes, não ficam nada contentes. É óbvio, por isso, olha, nem sabia que eles já tinham dito isso, mas confirma. Portanto, não tem nada de contraditório. Nunca teria. Mas então neste quadro ainda tem menos. Não é? Agora, uma coisa que eu acho muito mais interessante do que a ida do Orbán a Kiev foi a fala do Orbán essa semana eu não sei se foi no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu, dizendo que a Hungria não iria impedir novos investimentos em arma, em auxílios, esse negócio assim, mas queria começar a conversar sobre uma ideia de proteção coletiva na zona da Transcarpátia. Eu ouvi falar disso. Isso eu achei uma fofoca muito mais interessante. Eu acho que ele até impõe à União Europeia que, para aceitar o início das negociações com Kiev, tem que se garantir à Hungria que a Transcarpátia é historicamente húngara, não é? É historicamente húngara, que deixam de haver perseguições à Transcarpátia, ou seja, ele quer um conjunto de garantias para a Transcarpátia. Isto parece-me que ele está de olho nesse território, de alguma forma. Eu já estou sentindo uma fatia do bolo, pessoal fatiando o bolo. Não vou ficar surpreso se eu começar a ouvir a Polônia falando da Galícia e a Romênia daquele... Aliás, isto é muito sintomático, tem relação ao que se tinha falado há uns tempos, que era quando a Ucrânia estivesse no ponto de falência, havia ali um conjunto, a Roménia, a Hungria e a Polónia iam tentar buscar as suas fatias, que são muita gente, que é uma parte muito importante da Polónia, e também vai de encontro a um discurso que Vladimir Putin teve. O Medvedev compartilhou no canal do Telegram dele a imagenzinha lá da fatia do bolo. A fatia do bolo, e quando é que foi? Houve ali um período, acho que foi no final do ano passado ou no início deste ano, que o Vladimir Putin diz assim: a Rússia vai ficar com o que é seu, com o que é historicamente russo. Mas eu sei que há pessoas
ele diz, eu sei de conhecimento próprio, que há pessoas que vivem ali que querem voltar aos seus territórios de origem. Se esses países quiserem ficar com o que é seu, nós não nos vamos opor a isso. Eu lembro disso. Ele abre ali uma porta à ideia de partição. E na altura, eu quando ouvi isto, uma das coisas que disse no meu canal foi: lá está o Vladimir Putin a desestabilizar as contas à União Europeia. Porque está a introduzir nas cabeças dos povos húngaro, romeno e polaco, que são ainda por cima fronteiriços ali com a Ucrânia, que podem, numa situação favorável, podem contar com a benevolência russa na recolha dos seus espólios. E isso, de alguma forma, poderia ajudar a desunir uma união já de si um pouco frágil e oportunista. Uma oportunidade. Psyop total. Só que não é psyop na população, é psyop na liderança. É na política, que é mesmo aguçar a ganância. Sim, aqueles tipos são os gananciosos, que eles querem mais e mais e mais. E às vezes não é nem a ganância de dinheiro, é a ganância histórica. Eu fui o líder que trouxe a Transcarpátia de volta. É poder, é ficar na história. É aquilo que tu dizes. Porque vão se lembrar de mim como o gajo que recuperou não sei o quê. E eu acho que isso foi muito bem feito. E é equiparado àquilo que ele foi fazer à Coreia do Norte. Que é uma espécie de baralho, também foi baralhar as contas todas ali, os equilíbrios todos, e portanto ele tem um pouco optado por esse tipo de estratagema, como está a acontecer com a Bielorrússia. Sim. Esta proteção levando para a cooperação, né, para a Organização de Cooperação de Xangai. E até a própria aplicação lá dos mísseis nucleares, etc. Que é criar a ideia assim, vocês por aqui não entram. E escusam de tentar subverter o que ali está. Porque nós não vamos deixar. Aquilo agora é território protegido. E portanto, e aquilo é como se fechasse ali uma porta para a NATO. Não é? E uma porta muito próxima da Polónia também. Portanto, eu acho que ele tem andado a jogar um pouco, que é a NATO pensa assim: vamos criar fogueiras à volta da Rússia para eles andarem a apagar fogos que nem malucos. E o Vladimir Putin o que está a fazer é: eu vou criar fogueiras às portas da NATO. Está a fazer fogueiras às portas da Rússia, mas também às portas da NATO. Não só da NATO. É um cerco ao contrário. Foi exatamente o que você falou na outra semana e que eu achei sensacional, e é isso mesmo. E não é só aqui na Europa, é Israel, África, né? África Ocidental chutando a França. Agora a gente teve a demonstração de força lá na Beisola de Miami, né? A Nova Caledônia, que também não quer lá a França. Né? Isso, a Caledônia, né? A Venezuela aí também tá recebendo muito auxílio. A Venezuela, eu andei lendo que tá muito conectada com o Irã. Achei isso interessantíssimo. Claro. Agora recebeu lá barcos russos também. Portanto, ele no fundo vai criando esse cerco também de diversões. Vai empurrando de volta, né? Sai. São no fundo, digamos, espaços de descompressão. É como se tu tivesse ali um cerco muito apertado e tu criavas espaços de abertura por onde podes sair e fugir e entrar e fazer entrar coisas, assim que. E eu acho que é isso que ele anda a fazer. Eu acho que isso baralha muito essa definição. Espaços de descompressão, achei perfeita essa definição. Isso acaba por criar muitos problemas à NATO, porque toda a estratégia da NATO e dos Estados Unidos aposta na compressão até ao esmagamento.
Uhum. Uhum. E o que a estratégia do Putin e daquela gente que ali está, que mostra que é gente muito inteligente e gente muito preparada, e ali sim estão grandes economistas, estão grandes governantes, porque quem consegue fazer crescer o país como está a crescer, os salários a crescer, a qualidade de vida a melhorar, a indústria a desenvolver-se no quadro em que está, é preciso ter de facto muita capacidade. Estou completamente com o que temos aqui deste lado, que é ter tudo, ser a zona do mundo com mais capital acumulado, com mais tecnologia, com melhores condições de desenvolvimento, e depois não se desenvolve, depois degrada-se. Em vez de desenvolver, degrada-se. E portanto ele cria essas fugas de ar, não é? E impede o esmagamento. Na prática é isso. Impede o esmagamento.